Olá galera, tudo bem? Meu nome é Virgílio, eu sou professor de Química e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre átomos e como eles adquirem carga, tá? Para a gente entender isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É entender a estrutura do átomo, tá? E eu vou usar o modelo atômico do Bohr aqui para a gente poder entender a estrutura desse átomo. Tudo que a gente tem que pensar é que basicamente nesse átomo a gente vai ter duas partes, tá certo? Quais são essas partes? Um núcleo, onde está concentradas as cargas positivas. Essas cargas positivas se chamam prótons, ok? Nesse núcleo, a gente ainda tem os nêutrons. Os nêutrons, eles não têm carga, mas têm massa. Então, a carga deles é igual a zero e a massa é igual a uma unidade. Tá? A massa dele é aproximadamente a massa do próton. Ok? Então, a gente tem próton e nêutron nesse núcleo. Na eletrosfera, a gente vai ter os elétrons, que tem carga negativa, e tem muito espaço vazio ali. Tá bom? Porque entre o núcleo e o elétron a gente tem uma distância enorme, tá? Pensando nesse modelo aqui, ó, que é o modelo de quem? É o modelo do Bohr. Então aqui, ó, pensa que tem uma carga elétrica positiva, aqui é uma negativa, isso aqui seria um núcleo de hidrogênio, porque a gente tem apenas um próton, tá? Essas camadas que estão aqui ao redor são camadas, são regiões onde o elétron pode ficar, tá? Então aqui a gente chama de órbitas ou orbitais. No modelo mais atual a gente está chamando de orbitais, ok? Para que serve essa informação? Isso aqui são regiões permitidas para o elétron. O que acontece? Se o elétron pode estar nessas regiões, eles vão ter condições, vai ter átomos que conseguem ter elétrons ali, mais ou menos elétrons ali. Tá? Então é entender essa organização aqui, o porquê dela, que você entende como que essas cargas vão ser formadas ali no átomo. Não é? Então lembrando que nessa estrutura aqui de núcleo eletrosfera, que é essa estrutura aqui, não é? Nós vamos ter o quê? Cargas positivas e cargas negativas, ok? Qual tipo de carga é essa, tá? Lembre-se que aqui a gente está falando de carga elétrica, beleza? Se a carga é elétrica, a gente sabe que acontece o quê? Positivo com positivo, não é? Dá positivo, ou seja, afasta. Negativo com negativo também afasta. E quando a gente tem cargas opostas, não é? A gente diminui a distância, ou seja, a gente aproxima essas cargas, ok? Tá tudo valendo aqui. Então, o que essas cargas dizem para a gente, né? Qual a informação útil que elas estão passando para nós? A informação útil que ela traz para nós é o seguinte: o hidrogênio vai ser hidrogênio por quê? Porque ele tem um próton. Se ele tiver 2 prótons, ele vai ser hélio. Se ele tiver 3 prótons, ele vai ser lítio. Ok? Então, o número de prótons, que é o número atômico, determina a identidade desse átomo. Ok? E também determina a quantidade de carga elétrica que esse átomo possui. Tá? Carga negativa, né? Porque se esse átomo aqui está neutro, essa carga aqui, a soma dessa carga, vai dar zero. Tá certo? Enquanto que aqui o hidrogênio, ele tem número atômico igual a 1, ou seja, ele vai ter um próton e ele vai ter um elétron. A soma dessa carga é igual a zero também. Ok? O número de nêutrons vai influenciar apenas na estabilidade do núcleo desse átomo, tá bom? Ele vai mudar apenas a quantidade de massa que ele possui e vai causar alguma coisa nesse núcleo que a gente vai ver melhor na aula de radioatividade. Ok? Nessa aula a gente entende melhor a questão da estabilidade desse núcleo. Porque fora da radioatividade, o núcleo não só vai importar para a gente para quê? Para saber a identidade, saber qual é o núcleo que a gente está trabalhando, quantos prótons ele tem, quantos elétrons ele vai poder ter. Tá certo? Dito isso, não estamos na aula de radioatividade, vamos entender então essas cargas. Porque ó, a gente tem 3 possibilidades para esse átomo. Esse átomo pode ser um átomo neutro, em que o número de prótons e o número de elétrons são os mesmos. Se o número de prótons e o número de elétrons são os mesmos, significa que nem carga positiva nem carga negativa está ganhando. Ok? É tipo, sei lá, você vai subir a escada, você subiu um degrau, desceu um degrau, você está no mesmo lugar, né? Você não tem mudança no nível que você está, né? Se você, sei lá, vai cavar um buraco, você tira uma parte de terra, depois você põe uma parte de terra de volta. Sabe? Você pega um real emprestado e paga um real logo em seguida. Você não está alterando o seu estado ali, em relação ao estado neutro, né? Ok. Mas, o átomo, na química, tá? Isso é muito importante, informação importante aqui. Na química, o átomo, ele pode ganhar ou perder carga negativa. Por que ele só pode ganhar ou perder carga negativa? Quem são as cargas negativas? Os elétrons, hein? Por que ele só pode ganhar ou perder esse tipo de carga? Porque o núcleo é o responsável pela identidade dele. Não é? O núcleo é uma região que está ali no centro do átomo, muito isolada. E quando a gente for estudar radioatividade, a gente vai entender que esse núcleo, além de tudo, tem muita energia armazenada ali. O que está mantendo esse núcleo estável, esse núcleo ali existindo, é uma quantidade muito grande de energia.
De forma que, para eu poder modificar esse núcleo, eu tenho que gastar uma quantidade absurda de energia. É isso que está acontecendo, por exemplo, no Sol. Isso que está acontecendo, por exemplo, em usinas de fusão atômica, tá? Fissão atômica, perdão. Fusão ainda não, né? Mas no Sol a gente tem fusão atômica acontecendo, fissão atômica acontecendo a todo instante e muita energia sendo liberada. Então, gente, a gente não altera o núcleo, tá? Vamos até deixar aqui esse lembrete, ó. Não altere o núcleo. O único momento que esse núcleo vai ser alterado vai ser em decaimentos radioativos. Se você não está estudando decaimento radioativo, a única coisa que modificou ali foram os elétrons. E se você só tem elétron e espaço vazio na eletrosfera, a única coisa que você pode mudar então nesse átomo é o quê? Então, voltando aqui. Se você tem um átomo neutro, ele pode ganhar ou perder elétrons, ele pode ganhar ou perder carga negativa. O que vai acontecer quando você der carga negativa para ele? Ele vai ficar negativo, não é? Ele vai virar aqui um íon negativo. O que é um íon negativo na química? A gente chama ele de ânion, ok? E se esse átomo perder elétron, ele vai virar um íon positivo. O íon positivo, na química, a gente chama ele de cátion, ok? Então, um cátion é uma espécie química que perdeu elétrons e por isso tem mais prótons que elétrons. Mas a razão dela ter mais prótons que elétrons não é que ela ganhou próton, é que ela perdeu elétron. O núcleo continuou o mesmo, continuou sendo o mesmo elemento. E uma espécie negativa na química é um ânion que ganhou elétrons. Ele tem mais elétrons que prótons. Não é que ele perdeu um próton, é que ele aumentou a quantidade de elétrons dele, então ele está mais negativo que positivo. Aqui embaixo a gente tem os esqueminhas, tá certo? Esse átomo de hidrogênio perdeu um elétron, ficou com carga positiva. Não porque ele ganhou mais um próton, tá? Simplesmente porque está sem elétrons ali. Então esse núcleo positivo aqui está sozinho. Enquanto quando esse átomo ganha o elétron, olha só, ele vai ficar com dois elétrons e a carga dele fica negativa. Por quê? Essa carga aqui é anulada por essa. Sobrou essa carga aqui negativa. Então ele tem uma carga efetiva de menos 1. Enquanto aqui, ó, a gente só tem uma carga de mais 1, não tem nada para anular essa carga. E nesse caso aqui do centro, a gente tem o átomo neutro, porque uma carga anula a outra. Ok? Não significa que o hidrogênio com carga positiva é mais estável que o hidrogênio com carga neutra, que é mais estável que o hidrogênio com carga negativa. Depende da condição em que ele se encontra, depende do ambiente que ele se encontra. Mas, na maioria dos casos que a gente vai ver na química para o ensino médio, para caso de Enem, na maioria dos casos, o hidrogênio ele vai estar neutro, formando um cátion, perdendo um elétron. Tá certo? E aqui a gente tem só a soma das cargas. Ok? Vamos para um outro tipo de átomo, um átomo um pouco mais complexo. Por que mais complexo? Porque agora ele tem mais elétrons. Ok? O lítio ele vai ter 3 prótons, nesse caso aqui ele tem 2 nêutrons, ok? E tem ao redor dele aqui 3 elétrons. De forma que quando ele perde um elétron, ele fica com carga positiva. Por mais que ele ainda tenha elétrons aqui, ó, esses 2 elétrons, eles não anulam a carga desse próton que sobrou aqui no meio. Eu estou fazendo também tudo de... Eles não anulam a carga desse próton que sobra aqui no meio, ó. Então, esses 2 aqui estão anulados, ok? Mas a carga do que está no meio continua, não é? Agora, uma situação hipotética é o quê? O lítio ganhar elétron. A gente não falou ainda sobre isso, mas tem uma propriedade atômica muito importante que se chama raio atômico, tá? Que vai te dar a relação entre a distância desses elétrons e o tamanho desse núcleo aqui. O que acontece? O lítio, ele não é uma espécie que vai se tornar um íon negativo, não vai se tornar um ânion, tá? Isso aqui é só uma situação hipotética, tá? Justamente, é somente didática, tá? Para você entender que esse lítio, que está com 3 prótons e tinha 3 elétrons, se ele ganhar e ficar com 4 elétrons vai ser maior do que os 3 prótons que ele tem no núcleo. Então ele vai ficar com carga negativa, vai se tornar um ânion. Enquanto aqui no meio a gente tem 3 prótons e a gente tem 3 elétrons. Agora, se a gente pega o primeiro caso aqui, a gente tem 3 prótons e 2 elétrons. Nesse caso, a gente tem mais prótons que elétrons. Tá certo? Então, o átomo neutro pode não estar estável, unstable em inglês, para quem não sabe, é instável, tá? Ele pode não estar estável devido a quê? A alguma coisa no núcleo, tá? E daí que vem essa questão do quê? Da necessidade desses nêutrons, tá? Esse átomo neutro, ele pode ser instável mesmo que ele tenha a mesma quantidade de prótons e elétrons. Porque essa estabilidade vai depender do quê? Da massa presente no núcleo dele. Que massa é essa? A massa de prótons e a massa de nêutrons. Porque o nêutron vai ajudar esse próton a se estabilizar dentro do núcleo. Então, ó, vocês estão vendo que a gente tem um núcleo aqui com 3 prótons e nenhum nêutron, um núcleo
com 3 prótons e 2 nêutrons, e um núcleo com 3 prótons e 3 nêutrons, ok? O único núcleo estável aqui é o núcleo que tem o quê? 3 prótons e 3 nêutrons. Mas esses dois primeiros aqui tem uma situação de quê? De grande carga positiva sendo repelida aqui no núcleo, sem nenhuma outra força para poder estabilizá-la. Lembrando que aqui a gente está falando de força elétrica, né? Quando os nêutrons entram aqui, a gente está falando de força nuclear forte. Força nuclear forte é um outro tipo de força, diferente da elétrica. E aí ela consegue equilibrar essa carga elétrica que existe aqui no núcleo e fazer uma espécie que vai se estabilizar em determinada proporção de prótons e nêutrons, ok? O que importa aqui, então, no final das contas, para a gente é isso aqui, ó. Primeira coisa que vocês têm que entender é isso daqui. Perder o elétron vai ficar positivo. Ganhar elétron vai ficar negativo, ok? Para isso, eu indico vocês a usar a simulação Build an Atom do PET Colorado. Vamos pegar ela aqui. PET Colorado. Você pode pesquisar aí no Google. Tem os joguinhos, tem algumas coisas muito interessantes para vocês, tá?